consequências emocionais desse problema para as pequenas crianças, para os pequenos. O Eduardo Dias, que é um adulto que tem um coração de criança, vai trazer as informações agora nesse VT. Solta aí, Davi! Entrar na puberdade precocemente, antes dos 8 ou 9 anos, causa muitas mudanças no corpo dos meninos e das meninas. É um desenvolvimento acelerado ali dos hormônios que são tipicamente femininos e masculinos, que normalmente acontecem na adolescência, mas na puberdade precoce eles vão acontecer antecipadamente. Vão acontecer antes dos 8 anos para as meninas e antes dos 9 anos para os meninos. As meninas, têm como principais sintomas na puberdade precoce, por exemplo, o desenvolvimento acelerado dos seios, ela começa a ter ali as mamas mais aparentes. Logo depois disso a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação dessa menina. Isso tudo traz um impacto. Por ser muito antecipado, traz alguns constrangimentos sociais, relativos a isso. A gente tem também ali, os odores na axila, a TPM, que vai aparecer de uma forma antecipada também. Isso tudo são sinais para a gente ficar de olho nas meninas. E nos meninos, os principais sintomas que a gente tem é um aumento da libido, é também um crescimento acelerado dos órgãos genitais, um aumento dos testículos, um aumento do pênis, A gente tem ali um odor das axilas que também aparece dando esse sinal. A gente tem uma estatura maior, que vai dando esse sinal também de aparência. Segundo a psicóloga, essas mudanças no corpo acabam trazendo também alterações de comportamento. Uma criança, que acaba desenvolvendo de uma forma mais acelerada, ela costuma ter mais sentimentos de ansiedade, depressão. A literatura aponta, por exemplo, o aparecimento do uso mais de comportamentos de dependência química, o uso de álcool, o uso de cigarros, outras drogas. Então a gente precisa ficar atento a isso também. E consequências dessa ansiedade, dessa depressão que é declarada na literatura em relação às crianças, a gente tem o bullying, que é muito importante de ser falado. E nessa fase, por ser uma fase onde a gente tem uma explosão de hormônios, de sensações, de emoções, a criança passa a apresentar alguns comportamentos devido a um humor mais instável, um humor imprevisível. E com isso, o que aparece? O que a gente chama na psicologia de acting out. A criança tende mais a expressar suas emoções no ato. Então, ao invés dela nomear aquilo que ela está sentindo, ela sente muita dificuldade nisso. Então, ela age. Então, por exemplo, ao invés de poder falar da raiva dela, ela vai acabar tendo comportamentos agressivos, dando um soco na parede e coisas desse tipo. Mas, afinal, o que causa a puberdade precoce? A obesidade infantil é um fator que pode influenciar. Hoje, a gente sabe que não existe um alimento específico que é responsável por causar puberdade precoce. O que existe, na verdade, é um consumo exagerado por alimentos hiperpalatáveis, ultraprocessados, e isso daí está relacionado a uma obesidade. Quando a gente tem uma criança com obesidade, isso sim se torna um fator de risco para ativar o eixo da puberdade precoce. Então, o alimento ele tem risco na medida em que ele leva à obesidade. O acompanhamento médico e psicológico para as crianças e famílias que passam por esse problema é fundamental. A esperança é de que a criança possa ir assimilando melhor os sentimentos do que está acontecendo e a família também, eles consigam lidar melhor com esse processo. Afinal de contas, o tratamento para isso, o tratamento médico, é de fato desacelerar um pouco isso, sabe? Para que a criança consiga não ter tantas consequências e sequelas, tanto físicas quanto emocionais na vida adulta. Então, a ideia é de que a gente consiga trazer essa criança para o presente, ao ponto dela poder ir assimilando junto com a família seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, e que nada seja atropelado para ela. Isso aí, doutora Camila, bacana isso, tá? Olha, vamos fazer de tudo para que a infância das nossas crianças não seja atropelada. E esse assunto ainda rende muitos questionamentos, viu? Tem bastante coisa para a gente entender e aprender, claro, sempre aprendendo sobre esse tema. É por isso que o nosso repórter Eduardo Dias conversa agora com a médica endocrinologista Mussati Nascimento. Bom dia, doutora Mussati. Bom dia, querido amigo Eduardo Dias. Gostei da sua